Olá, você está no canal SS Estatística, eu sou o professor José Alberto do Luca e nesse vídeo nós vamos então resolver as perguntas 3 e 4 relativas à atividade 6, né, semana 6, do curso de Engenharia Univesp, ok? Então vamos rapidamente às perguntas. Pergunta 3, né? Uma pequena confecção de roupas afirma que o tempo médio gasto no bordado manual de um vestido é igual a 40 minutos. Um cliente interessado em verificar se a confecção possui tempos de bordado maiores que o tempo mencionado, mediu 30 tempos gastos com bordado e obteve uma média de 42,5, um desvio padrão de 3,5. Considere um nível de confiança de 95% e assinale a alternativa correta. Bom, como já fizemos nas outras vezes, vamos aqui então pegar os dados do problema, tá? A média populacional, ou seja, o que eu vou comparar, né, que é o informado aqui pela confecção, é 40 minutos, ok? O número de observações, né, o número de tempos que eu selecionei para verificar se essa afirmativa é verdadeira, é 30, então isso é na verdade o tamanho da minha amostra, tá? A média de tempos que eu obtive nessa amostra foi 42,5, ou seja, a minha média amostral. O desvio padrão obtido também nessa amostra foi de 3,5. Observe que aqui temos o desvio padrão amostral e não populacional, o que vai nos levar a usar a tabela T, tá certo? O nível de confiança exigido é 95%, o que me dá um erro de 0,05. Ok, agora vamos resolver o problema. Tá. Como não conhecemos o desvio padrão populacional, né, o sigma, então nós vamos utilizar o teste T, né? Então nós vamos ter um teste T calculado e a distribuição, e para comparar esse valor com a distribuição T com n-1 grau de liberdade. Alguns professores usam o T minúsculo aqui. Eu costumo usar o T maiúsculo porque é uma estatística, tudo bem? Vamos em frente. Bom, a hipótese. A hipótese é que o tempo médio, vamos começar pela hipótese de desafio sempre, né? A hipótese de desafio é que o tempo é maior que 40 minutos, né? O tempo médio que leva-se para, né, para a confecção do vestido é maior que 40 minutos. Então, o meu H0, né, que sempre vai conter o igual e a hipótese contrária, no caso aqui, né? Então, vai ser menor ou igual a 40 minutos, tá? Calculando, então, a minha estatística T, que é o x barra menos o mi, né, sobre S sobre raiz de n, nós vamos ter 42,5 menos 40 sobre 3,5 sobre a raiz de 30. Essa estatística, então, né, essa conta, então, me dá uma estatística T de 3,91. Ok. Agora, nós vamos, então, identificar o nosso T crítico, né? O nosso T crítico é na tabela T, né, com n-1 grau de liberdade. No caso, como nós temos um n igual a 30, nós vamos ter um grau de liberdade de 29. Atenção, a minha tabela, geralmente as tabelas T's, né, elas são bicaudal, né? Como a minha também aqui, tá vendo? Por isso eu estou buscando aqui 10%, né? Ou seja, quando eu busco 10%, eu estou colocando 5% para a direita e 5% para a esquerda. Se ela fosse unicaudal, eu iria olhar aqui no 5. Então, cuidado e observe o que a sua tabela T está medindo, porque elas não são iguais. Tem algumas que são bicaudal e outras são unicaudal. No meu caso aqui, a minha é bicaudal. Então, eu vou olhar. Para que eu obtenha 5% aqui de cada lado, eu tenho que ter 10% no total, tá? Esse valor, então, aqui, ó, com 29 graus de liberdade, me dá 16991, que é o meu T crítico, tá certo? Agora, então, eu posso tomar a decisão, né? Como o meu T calculado, ele pertence a essa região aqui de rejeição de H0, então, eu vou rejeitar H0 e dizer, então, que o tempo médio, né, para a confecção do vestido é maior que 40 minutos. Então essa seria a resposta, né? O T crítico 1699 e o tempo eu rejeito H0, ou seja, o tempo médio é maior que 40 minutos. Vamos ao próximo, então. Tá. Um corretor de redações de um pré-vestibular afirma que o desvio padrão de suas correções é de 3,5 minutos. E o tempo médio gasto na correção de uma determinada redação é inferior a 30 minutos. O coordenador do pré-vestibular interessado em verificar a veracidade dessa afirmação mediu 36 tempos de correção e obteve uma média de 28,5. Considere o nível de 99% e assinale a alternativa correta. Ok, vamos aos dados então, né? Aqui, ó,
O corretor afirmou, então é conhecida, eu considero então que isso aqui é o desvio padrão populacional. Da mesma forma, a média também foi informada, 30, né? 3,5 o desvio padrão e 30 a média populacional. O tamanho da amostra que o coordenador utilizou foi 36. Ele pegou 36 tempos médios, ele mediu 33 tempos de correções para então observar uma média de 28,5 minutos por prova, né? Então, por redação. Então, o tempo médio observado é aqui 28,5, ou seja, a minha média amostral. O nível de confiança exigido para esse teste é 99%, o que me vai fornecer um erro, né, de 1%. Ok? Então, vamos resolver o problema agora. Bom, agora a gente conhece o desvio padrão da população, né? Foi dado lá, né, 3,5 minutos, tá ok? Então, nesse caso, nós vamos usar a estatística Z, né? E a tabela Z, né? A distribuição Z, que nada mais que é a tabela normal, padrão, ok? Então, vamos então estabelecer as hipóteses, né? A hipótese é que o tempo médio seja menor, né? A hipótese desafiadora é que o tempo médio seja menor que 30 minutos, tá certo? Contra, né? Então, meu H0 é sempre o oposto, né? A hipótese desafiadora, então, no caso, maior ou igual a 30 minutos. Só voltando aqui para entender, ó. Ele afirma, né, que o tempo de correção gasto na correção determinada é inferior, tá certo? Então, eu quero testar se ele é inferior a 30 minutos, tá certo? Bom, a minha estatística Z, né, é a mesma fórmula da T, só muda então aqui que agora eu tenho o desvio padrão da população. E aí eu então vou substituir o desvio padrão da população juntamente com os outros parâmetros, o sigma, o mi, né, aqui a média amostral e aqui o tamanho da amostra. Esse cálculo aqui, vocês vão fazer na mão de vocês aí, vai ver que dá menos 2,57, tá ok? Então agora vamos para a tabela Z, para a gente poder decidir o nosso teste. Tá, na tabela Z, lembre, ó, ele é um teste unicaudal, então eu tenho que jogar todo o 1% para a esquerda, no caso, porque aqui é menor, né? Então é para a esquerda, tá certo? Então eu vou lá na minha tabela, claro que a minha tabela ela é uma tabela reduzida, ela só tem a metade, né, só do 0 para frente, então o valor que eu obtiver aqui eu vou jogar com o sinal de menos, porque eu estou do lado esquerdo da tabela. Esse aqui é o lado direito e esse gráfico aqui representa o lado esquerdo da tabela. O valor mais próximo de 49%, né, que seria essa área aqui, né, é então 2,33, tá certo? Então essa área que fica à esquerda aqui é 1%. Se essa área é 49%, essa área aqui é 1%. Lembrando que a área de um dos lados é sempre 50%. O valor então que me dá 49% de área para a direita e 1% à esquerda é exatamente menos 2,33. E agora então eu comparo, né? Eu comparo o meu Z calculado com o meu Z crítico. E esse valor então está à esquerda aqui, né? Então eu vou rejeitar H0 novamente, né? Eu rejeito H0, ou seja, o tempo médio é menor que 30 minutos, tá? O tempo médio então é menor que 30 minutos. Então estou rejeitando H0 aqui nesse caso. Bom, pessoal, por hoje é isso, né? Então assim a gente completa, né, os exercícios da semana 6 do curso de engenharia, tá ok? Obrigado e até a próxima semana.